Olá, Jaime, orientador Bruno. Espero que esteja bem. Eu resolvi gravar esse áudio descritivo, porque a gente não tem muita oportunidade para conversar, para realizar interações síncronas, né? Então, eu acho que tentando um pouco conversar sobre o projeto que você descreveu, acho que talvez fique um pouco mais fácil você entender as minhas perspectivas em relação ao conteúdo. Bom, aqui na introdução, a introdução ela está boa, tá? Só que talvez, aí é um pouco mais pessoal, não sei se você concorda, que fosse mais interessante a gente viesse por uma vertente das tecnologias de informação e comunicação e da EAD, ao invés dessa introdução aqui em relação a desafios do SUS e tudo mais. O seu trabalho ele não é assim direcionado para o SUS, correto? Pode ser educação à distância para formar profissional para atuar em ambiente privado também. Então, eu acho que vale a pena você descrever, ao invés dessa parte de essa política do Ministério também, a gente precisava entender qual a aplicabilidade dela de fato no seu trabalho. Se ela é o foco, realmente, então a gente vai focar nessa política do Ministério, ou se o foco é um pouco mais abrangente. Não, eu quero apresentar e, como resultado, quero ter retorno das possibilidades que o ensino à distância oferece para a formação continuada do profissional de saúde. Então, se o objetivo for esse, aí eu acredito que vale a pena você pormenorizar mais essas informações. Então, falar um pouco dos desafios da formação profissional, quais são as dificuldades que o pessoal encontra, principalmente considerando as características geográficas do nosso país, a dificuldade de acesso e tudo mais. Talvez eu fosse um pouco mais nessa linha para introduzir as pessoas que estão lendo do que na linha que você seguiu. E aí, aqui no final, só tem um detalhe, tá? Que a gente não costuma descrever desta forma, tá? Deixar assim tão claro qual é o seu problema da pesquisa. Em geral, a gente costuma finalizar o trecho da introdução com alguma coisa, por exemplo, sendo assim, o presente projeto busca avaliar quais são os limites, os desafios, ou desta forma, ou em virtude de todos os trechos apresentados. Então, é interessante sempre que você for escrever uma introdução, você começar por essa parte. E aí, bom, se eu quero que o meu leitor ele entenda que o que eu busco são os limites, desafios e possibilidades da educação à distância na educação permanente de saúde, toda a minha introdução anterior precisa fazer menção a esses conceitos e trazer as problemáticas envolvidas nesses pontos aqui que eu abordei. Agora, em relação ao método, eu vou chamar atenção para alguns pontos. Aqui eu escrevi algumas coisas, tá? Mas deixa eu apagar aqui, eu escrevo depois. Seguinte, base de dados confiáveis. Isso a gente não coloca porque a gente não tem um método para dizer o que é confiável e o que não é confiável desta forma, tá? Então, coloca base de dados e aí descreva as bases de dados conforme você colocou aqui, que foi no caso a Cielo e a BVS. Além disso, incluir também os anos que você coloca aqui. E, além disso, a gente precisa colocar no método quais foram os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, tá? Então, você pode descrevê-los em forma de tópico, critérios de inclusão, e aí colocar um por um, publicado entre 2013 a 2018. Critérios de exclusão. Por exemplo, você não focou em artigos que tratavam da educação permanente de profissionais médicos, exclusivamente. Então, esse é um critério de exclusão. Você não pegou o artigo que só falou sobre essa parte médica exclusiva. Então, as pessoas precisam saber quais foram os critérios que você utilizou para selecionar o que está aqui no resultado. E aí, o que está aqui no resultado, antes de chegar no resultado da tabela, você precisa mostrar como é que foi esse caminho.
Então, foram utilizados com base na pesquisa, foram retornados 30 artigos, por exemplo. E aí desses 30, você, só pela leitura do título, você conseguiu excluir 15 deles. E aí desses 15, você leu o resumo, selecionou 10, dos 10 você leu eles inteiros, na íntegra, e aí por isso você chegou nisso. Então você precisa mostrar como é que você chegou nessa tabela antes, aqui nesse início dos resultados. Tudo bem? Acho que é isso. Por enquanto, parabéns pelo trabalho.